Olá, meu nome é Antônio Roberto Vim, estamos no dia 15 de outubro de 2016, sou cientista político. Estou aqui com alguns jornais do Metro. Hoje é um assunto de cenário local, então para aqueles que não gostam muito de cenários locais, infelizmente, mas é necessário porque eu estou atrasado com esse ponto. Esse vai ser o cenário local número 6. Então aqui, ó, relembrando, no dia segunda-feira, dia 3 de outubro de 2016, tá? Então esse aqui foi o jornal que deu a vitória parcial de Marquesan sobre Melo, né, com 29,84%, né, e Melo com 25,93%, que eles dois passaram para o segundo turno, né, Marquesan e Melo, aqui em Porto Alegre. E aí, passado alguns dias, né, nós já temos aqui na terça-feira do dia 4 de outubro de 2016, já não é passado alguns dias, né? É um dia depois só. Busca por alianças. E qual surpresa minha que uma propaganda na TV aberta fala exatamente de Nelson Marquesan ter no seu conjunto atual 11 partidos que o estariam apoiando, né, contando com o dele. Uma composição de 11 partidos. Bom, a composição do Melo, né, é de 14 partidos. Ele diz que vai fazer enxugamento da máquina, que vai reduzir isso, aquilo. O que não impede que Marquesan também faça essa mesma situação e que não tenha tantas secretarias como 11, né, porque alguns desses partidos que estão apoiando ele não têm sequer expressividade de votos suficiente para poder ter uma secretaria, alguma coisa nesse sentido. Mas o discurso que está sendo feito por Sebastião Melo, pela equipe de marketing de Sebastião Melo, é tentar desqualificar o Nelson Marquesan como um discurso de diferente, uma vez que agora tem apoiadores também, que até então não tinha. Por que ele tem apoiadores? Bom, por dois motivos principais. O primeiro é que Melo representa a continuidade de governos do PMDB e do PDT. Houve, antes do PMDB e do PDT, 4 mandatos consecutivos de governos petistas. Foram 12 anos de governos petistas. E agora, com o PMDB e o PDT, também 12 anos. Né? Então, esses 12 anos de um lado, 12 anos do outro, são 24 anos, né, com apenas 3 partidos no poder. E claro que haviam as adesões, não é assim, mas nos últimos governos, aqui em Porto Alegre, era difícil saber quem não estava no poder. Era uma minoria realmente que não estava no poder. A maioria era uma composição tamanha, né, que a máquina da Prefeitura Pública de Porto Alegre inchou, né, no modelo das administrações petistas. E fica difícil a gente fazer enxugamento da máquina pública dessa maneira. Então, mesmo com 11 partidos na sua composição, o PSDB é mais enxuto hoje do que uma possível administração dele é mais enxuta hoje e não dá continuidade àquele processo. Então, a alternância de poder, oxigenação de poder se dá com o PSDB, não com o PMDB nem com o PDT. Juliana Brizola, né, que é vice do Sebastião Melo. Pois bem, e aqui no jornal Metro
de dia 11 de outubro, que também já passou, né, já bem ultrapassado. Hora das propostas, é a hora das propostas, né? E aí tem a leitura que eu rapidamente vou tentar fazer para vocês. Ibope pesquisa mostra Marquesan com 45%, enquanto o Melo tem 33%. É só uma notinha, porque isso na verdade saiu na 0 hora, então estão fazendo uma pesquisa 0 hora, né? Ibope 0 hora. E aí pega como informação aqui. Foi divulgada no início da noite de ontem a primeira pesquisa do Ibope sobre as intenções de voto no segundo turno para a Prefeitura de Porto Alegre. Na pesquisa estimulada, Nelson Marquesan Júnior, PSDB, aparece com 45% da preferência dos eleitores. Essa é a primeira pesquisa depois do primeiro turno. Da preferência dos eleitores, enquanto Sebastião Melo tem 33%. Brancos e nulos aparecem com 18%. E 4% não sabem em quem votar ou não responderam. Contando somente os votos válidos, Marquesan soma 58%, considerando votos válidos. Então ele estaria eleito hoje, se a eleição fosse hoje, com 58% dos votos. E Melo ficaria com 42%. E vamos considerar uma situação, só os votos válidos é que contam. Então essa seria a proporção real, né? Voto em branco, voto nulo, abstenção não vale. Essa seria a proporção do quanto ele seria eleito hoje, se a eleição fosse hoje. Outro fator que o Ibope explorou foi a possibilidade de mudar o voto, o que afirmaram ser a decisão definitiva, somaram 79%, ou seja, 79% do eleitor atual disse, ó, está definido, não vou votar no outro de jeito maneira. Outros 19% disseram que ainda podem trocar, e 2% não sabem, não responderam. Só que esses 79%, no caso, os 19% é o número mais importante. Porque se esses 19% estão dentro da realidade dos 45% e dos 33%, 19% saindo de um e indo para outro, é uma grande diferença. Os 19% saindo, não é 3%, não é margem de diferença nem nada. Se tu pegar 19% de 45% e passar para 43%, tu coloca o de que estava com 33% à frente. Então Melo poderia, se é 19% mesmo que ainda está indeciso, dentro dessa margem aqui considerada, não de votos válidos, né? Se é dentro desse percentual aqui, esses 19%, pode ser que haja migração dos 33% para os 45%, né? Ou dos 45% para os 33%. Então a distância entre eles pode ser reduzida, pode Melo ganhar ainda, ou não. Pode ser que Melo perca mais feio ainda, com mais do que 58%. Então é uma considerável situação, pode chegar a por volta de 70% dos votos válidos em favor de Marquesan. E não, pode ser que por uma pequena diferença Melo ganhe de Marquesan. Então esses 19%, se houver algum fator que modifique isso, provavelmente o último debate, alguma situação assim, né? E eu me lembro de uma situação que Antônio Brito perdeu uma eleição quase praticamente ganha para governador com Olívio Dutra, para ele mesmo, por puro deboche, por pura ironia. A Band colocou um na frente do outro, um do lado do outro, os dois aparecendo ao mesmo tempo, e as caras e bocas que o Brito fazia de ironia e deboche ao Olívio Dutra fizeram com que criasse uma rejeição natural do eleitor contra Antônio Brito, e acabou ele perdendo para ele mesmo. Ele se sentia seguro demais, ele perdeu aquela eleição que estava praticamente garantida. As pesquisas diziam uma coisa, no final acabou se revertendo no último debate, por conta da postura de um candidato sobre o outro.
Se não houver respeito ou se não houver convencimento, essa situação pode acontecer no último debate, por incrível que pareça, por uma mudança estratégica. É o que provavelmente Melo está contando que aconteça, né? Então vamos ficar atentos até o último momento. O Ibope também quis saber o motivo da escolha do candidato. As respostas foram as seguintes: não sabe, não respondeu, 72%. Isso é perigoso, porque se 79% diz que já definiu que não vai mudar, mas 72% diz que não sabe e não respondeu, significa que eles estão intuitivamente indo ou contra ou a favor de alguma coisa, né? Provavelmente estejam mais votando contra o PMDB e o PDT do que a favor necessariamente de alguma coisa que eles possam fazer. Significa que é bem difícil a migração de votos nesses aspectos. Por quê? Porque se eles não sabem o motivo, eles simplesmente não querem saber também, eles vão votar porque se sentem obrigados a votar por alguma necessidade, e aí impelidos a votar por alguma necessidade, e eles estão votando contra alguma coisa, por uma renovação, eles estão vendo imediatamente o PMDB e o PDT como algo que é contínuo, e aí é difícil realmente de mudar alguma coisa. Pelas propostas apresentadas durante a campanha, 28% apenas. Porque representa mudança, 25%. Esses assumiram, né? E por seu desempenho nos debates, apenas 15%. Como a margem para a mudança é de brancos e nulos a partir de 18% e 4% não sabem em quem votar, isso ainda pode ser insuficiente para fazer uma grande mudança, apesar de que esses 18% agregados aqueles indecisos sobre as candidaturas podem fazer realmente a diferença e fazer uma inversão de intenção de voto na reta final. Eu diria que o segundo turno ainda não está bem definido. Ainda não está bem definido. Que, apesar de que mostra uma vitória de Marquesan, pode acontecer uma virada final. Então o risco existe, né? A tendência é que se confirme Marquesan, pela situação que Melo representa, na verdade, a continuidade. Por mais que ele queira dizer que não, que é a mudança e negócio assim, a tendência é que Melo perca essas eleições. Sebastião Melo, né? Mas o risco é real, o risco existe. E se acontecer, o motivo é por esse, né? De uma situação de última hora. Então há que se ter cuidado nesse aspecto, né? Não está definida a eleição ainda. Enquanto não houver o voto na urna, não está definido nada. Há outras considerações, né? Pelo carisma pessoal, 13%, ou seja, pouco importa a questão do carisma, né? Carismático, Melo é mais que Marquesan. É conhecido Marquesan por ser mais duro, ríspido, mas não quer dizer que isso esteja influindo de alguma maneira nesse aspecto. Até pelo contrário, a seriedade junto à questão pública está sendo bem vista pelo eleitor nesse momento. É como se fosse a questão da sobriedade, ela está sendo vista de uma forma com uma austeridade, né? Está sendo visto dessa maneira. Enquanto que a capacidade de negociação, de articulação, está sendo vista como sabonete, literalmente. As pessoas, aquele cara é sabonete demais, ele desliza fácil, ele escorrega fácil pelos dedos. Pá. Quando molha o sabonete, escorrega fácil pelos dedos. Né? Por ser ficha limpa, 13%, os dois são. Né? Porque tem mais condições de dar continuidade à gestão atual, 13%, aí favorece mais ao Melo. Conhece melhor os problemas da cidade, 13%. Aí pode ficar entre um e outro, mas a tendência é que seja mais o Melo. Tem mais capacidade para governar o município, 12%. Pode ser um ou outro.
Pode ser o Melo também, a tendência é que seja o Melo, porque tem essa experiência e conhecimento quanto da gestão pública já em andamento. É jovem, 11%, esse em relação ao Marquesan. É mais experiente, 11%, igual, aí é para o Melo. Por seu passado político, 9%. Pode ser um ou outro, um é deputado federal, o outro é vice-prefeito. Por seu partido político, 4%. Aí, não sei se é verdade essa questão, porque pelo seu partido político, né, é o que me parece ser o fator principal até o presente momento. Apesar de que aqui só diz como 4%. Para evitar que o outro candidato seja eleito, 4%. Está difícil de acreditar nesses números. Porque é quem mais vai combater a corrupção, 4%. Está bem complicado. Por seus apoios políticos, 3%. Não vou nem comentar mais. E nenhuma dessas respostas, ou outras 2%. O contratante da pesquisa foi o Grupo RBS, amostra de 602 entrevistas no período de 7 a 9 de outubro, com margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. E o nível de confiança de 95%, registro no TRE, RS 03970/2016, metro POA. Por que eu fiz questão de ler todos esses detalhes para vocês? Vocês poderiam ter acesso a esse jornal e fazer a pesquisa por vocês mesmos, mas muita gente não tem. E o que na verdade eu quis mostrar para vocês é que a pesquisa pode estar errada. A pesquisa pode estar errada. Na verdade, a tendência é que realmente haja uma rejeição ao PMDB e ao PDT, porque faziam parte do governo Dilma. Porque estavam 12 anos na prefeitura em Porto Alegre. E porque realmente, se eles fizeram essas coisas, mostraram essa situação, talvez não estivessem sendo totalmente sinceros. Talvez a pesquisa não tenha sido... Porque eu acho que o universo pesquisado é um universo muito pequeno. 602 pessoas é um universo muito pequeno. De repente possa ter pesquisado com base em parâmetros específicos bem estabelecidos. Mas 4 pontos para mais ou para menos é uma margem de 8 pontos. E aí, considerando essa margem de 8 pontos, os 19% que estavam falando da alternância de poder, de interesse de votar num ou no outro, pode ter sido, na verdade, um paliativo, porque está mostrando uma transformação quando realmente pode não estar acontecendo transformação nenhuma. Pode estar mostrando uma possibilidade de crescimento do Melo, quando na verdade não existe mais margem de crescimento do Melo de forma alguma. Essa realidade que foi apresentada, ela na verdade, essa pesquisa que foi apresentada, mostra um número que permite que Sebastião Melo ainda cresça na reta final. E a realidade pode não ser essa, pode ser exatamente o contrário. Agora, talvez Melo tenha uma rejeição tamanha atualmente que não tenha mais condição nenhuma de crescer. Mas a pesquisa visa mostrar o contrário, que existe ainda uma transformação. Por que eu demorei tanto para mostrar isso para vocês? Porque quando eu vi esses números finais, eu disse, meu Deus, alguma coisa está tentando mostrar para outras pessoas que não é bem assim. Agora, os principais fatores que eu, como analista político, eu como cientista político, estou visualizando como cenário hoje de mercado da ciência política e da política para fazer uma alternância, uma oxigenação de poder, isso foi colocado aí como de forma irrelevante, como se nada fosse, como se não tivesse importância alguma para o eleitor de Porto Alegre. E se fosse verdade isso, Nelson Marquesan Júnior não teria passado para o segundo turno com a diferença, com a margem de votos expressiva que foi. Porque ele saiu de quarto, quinto lugar para primeiro lugar, do primeiro turno para o segundo. E isso significa que o povo de Porto Alegre quer mudança. Então por que a possibilidade ainda dessa transformação de virada final? A quem interessa isso?
Eu, pessoalmente, acho que as próximas pesquisas vão colocar Nelson Marquesan muito à frente de Sebastião Melo e que as urnas vão confirmar isso. Vamos ver, vamos analisar. Essa é a minha análise número 6 e muito obrigado do cenário local e muito obrigado pela atenção dispensada.